Salvador, Mestre, Criador, você é o Alfa e Ômega, você é o Rei dos Reis. Rapaz, talvez eu devesse dizer homem. Guerras no Oriente Médio podem explodir novamente. Enquanto aguardamos Jesus nestes últimos dias, vamos conversar sobre isso hoje. Sou Tom e você está no Watchman River. Obrigado por estar aqui comigo. Lembro que não sou profeta nem pastor. Apenas um cara sentado no meu pequeno escritório móvel à beira do rio, em Connecticut, falando sobre Jesus. E antes de começarmos nossa conversa de hoje, acho importante irmos sempre primeiro, acima de tudo, às Escrituras. Estou usando o livro Promessas de Deus para Todas as Suas Necessidades, um livrinho que contém versículos organizados por categorias. Estou na página 5. Jesus é o seu Senhor. Vamos ler Filipenses 2, 9 a 11. Portanto, Deus também o exaltou soberanamente e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus todo joelho se dobre, dos que estão no céu, dos que estão na terra e dos que estão debaixo da terra, e que toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus, o Pai. Eu amo esses 3 versículos, Romanos 10, versículos 9 e 10. Se você confessar com a sua boca o Senhor Jesus e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Dá-me um amém. Obrigado, eu ouvi isso. Vamos para Romanos 12, versículos 1 e 2. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Não se conformem com este mundo, mas transformem-se renovando a mente, para experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Não é lindo? Vamos ao Salmo 68, 19. Bendito seja o Senhor, que nos concede benefícios todos os dias, o Deus da nossa salvação. Salmo 73, 28. Para mim é bom estar perto de Deus. Eu confiei no Senhor Deus para que eu possa declarar todas as tuas obras. Mais um, Salmo 86, versículo 5. Pois tu, Senhor, és bom e pronto para perdoar e abundante em misericórdia para todos os que te invocam. Isso inclui você. Espero que você tenha clamado ao Senhor. Espero que você conheça o Senhor. Se não conhece, por favor, continue assistindo a este vídeo. Isso é de vital importância, porque você sabe que estamos nos últimos dias. Ninguém me convence do contrário, estamos nos últimos dias e atentos. O mundo inteiro já se foi. Caso você não tenha percebido, a última semana foi um pouco louca. Quero dizer, chegou o dia 1º de janeiro de 2026 e foi tipo, uau! É como ligar um ventilador forte e o cabelo voar para trás, mas isso não acontece comigo porque sou careca. Ainda lembro como era sentir um ventilador, é essa a sensação. Desde o dia 1º de janeiro estamos sendo atingidos por uma onda de coisas malucas. E sabe, tudo isso levando até esse arrebatamento que pode acontecer antes mesmo de eu apertar o botão de parar neste vídeo. Mas vamos ver as coisas piorarem cada vez mais porque estamos nos últimos dias. Quero começar por aqui. Isso estava no CDM Press. Todos os sinais apontam para uma ação militar no Irã. Fontes no Oriente Médio afirmam que uma ação militar contra o Irã, provavelmente dos Estados Unidos da América e Israel, é iminente. O presidente Trump afirmou que os militares dos Estados Unidos da América interviriam se o regime continuasse matando manifestantes. E sim, esses protestos ainda estão acontecendo com força e estão ocorrendo em todo o Irã. Algumas pessoas estão dizendo que o regime pode cair em uma semana. Eu só. O Irã vai atacar Israel primeiro por causa do pânico do que está acontecendo? É possível, Sala de Guerra de Israel tuitou isso. O regime iraniano colocou um outdoor ameaçando tanto Israel quanto soldados americanos na Praça da Palestina, em Teherã, de acordo com fotos que circulam online. O outdoor, que diz, cuidado com seus soldados, em inglês e hebraico, está sobre uma ilustração de 3 fileiras de caixões cobertos com as bandeiras de Israel e dos Estados Unidos. É isso que o Irã faz e está fazendo lá, enfrentando um grande problema. O que acontece lá é grave, mas na verdade o mundo inteiro vive momentos sérios agora. Nunca vi dias assim em meus 62 anos. O Times de Israel publicou antes das minhas gravações.
Irã revidará se Estados Unidos da América ou Israel atacarem de novo, disse o ministro das Relações Exteriores. O Irã não quer guerra com Israel ou Estados Unidos da América, mas está pronto para revidar se for atacado novamente, disse o ministro das Relações Exteriores. Falando ao chegar em Beirute, Argati disse aos repórteres que o Irã também está pronto para negociações com os Estados Unidos da América sobre seu programa nuclear. Desde que haja respeito mútuo nas conversas, sem imposições de Washington. Bem, o presidente Trump disse há menos de uma semana que não está mais interessado em negociações com o Irã, sabe? Os comentários de Argati surgem enquanto muitos temem uma escalada parecida com a guerra de 12 dias entre Israel e Irã em junho de 2025, que incluiu ataques dos Estados Unidos da América a instalações nucleares iranianas importantes. Está acontecendo rapidamente, isso está escalando rapidamente, vamos ver onde isso vai dar. Canadá e Rússia se juntam à Austrália e pedem que seus cidadãos deixem o Irã imediatamente. Buba disse o seguinte sobre isso no Bubba News Telegram. Ele disse que o Irã está se preparando para outra guerra com Israel. A fase de implantação defensiva foi concluída. O teatro agora está totalmente preparado para o confronto. O Irã emitiu vários alertas Notice to Airmen para aviadores. Isso indica que todas as áreas estratégicas estão seguras para um possível conflito. Pesquisas. Confirmo exercícios das defesas aéreas da Guarda Revolucionária Islâmica em todo o país, em janeiro de 2026. Esse padrão é um indicativo de uma postura preventiva e não defensiva. Garantir corredores de lançamento liberados, mover seus ativos de ataque em direção às fronteiras do Irã em vez de suas cidades, reforçar suas bases com radares ativos e passivos e combinar as declarações militares e políticas indicam que o Irã pode estar se preparando para algo preventivo e não defensivo. O Irã está se preparando para o que está por vir, um grande conflito. Bubba continuou. Acho que o Irã atacará Israel preventivamente desta vez. Isso causará danos devastadores às bases israelenses e americanas na região e em Israel, sobrecarregando o sistema de defesa aérea do país. Essa é a opinião do Buba. Ele acredita que o Irã ainda ameaça lançar vários mísseis de uma vez. Eles têm essa capacidade? Eu não sei o que tem sido trazido da Rússia para o Irã ultimamente, não sei, mas é isso que ele pensa. Ele afirmou: a cada dia estamos mais perto do lançamento de mísseis balísticos. Autoridades pró-regime afirmam que o Irã está em alerta máximo, especialmente na fronteira oeste, em relação a mísseis, defesa aérea e infraestrutura militar. Bubba concluiu: isso é preparação para uma guerra total. Vivemos em tempos fascinantes. Eu sei que esse assunto é pesado, sabe? Se você precisar pausar o vídeo e pegar um lanche, eu adoraria que trouxesse um para mim, de preferência arroz frito. Estou com vontade de comer arroz frito hoje. Não me importa se é arroz frito com frango, arroz frito com porco ou arroz frito com camarão. É isso que eu estou com vontade, tudo bem? Bubba também compartilhou isso. O exército de Israel declarou prontidão total em todas as frentes. Sim, não é só o Irã, todos os representantes já estão prontos. Enquanto a Força Aérea intensifica os preparativos para um ataque ao Irã, o Comando Norte e as forças terrestres das Forças de Defesa de Israel finalizaram os planos para uma operação no Líbano, aguardando ordens. A mídia israelense informa que Netanyahu afirma ter recebido sinal verde dos Estados Unidos da América para atacar o Líbano. No entanto, os desdobramentos sobre o Irã e as decisões esperadas do governo libanês hoje são considerados muito decisivos. Podemos ver a frente norte explodir em conflito neste fim de semana. É possível, é possível. As notícias da guerra no Oriente Médio seguirão como manchete em 2026. Com certeza, ore pelas pessoas daquela parte do mundo, porque há muitas coisas por vir, de acordo com a profecia bíblica naquela região, o Oriente Médio, e a nossa redenção está próxima de você. Continue olhando para cima todos os dias, olhe para cima, esteja preparado. Início das dores. As notícias compartilharam isso. Segundo os Estados Unidos da América, o Irã continua sendo um país de nível 4, não viaje para lá. Cidadãos dos Estados Unidos da América enfrentam riscos como terrorismo, agitação, sequestro e detenção arbitrária. Os Estados Unidos da América não possuem embaixada no Irã. Para sua segurança, não viaje ao Irã em hipótese alguma. Mas você sabe, é isso aí. Exilado. Isso foi, de acordo com o BRICS News no Telegram, o príncipe herdeiro exilado Reza Pahlavi diz que está pronto para liderar o Irã.
Você sabe, ele está esperando nos bastidores. Eu só não sei o que está prestes a acontecer lá. Eu não vejo o grande Taco, líder supremo do Irã, simplesmente renunciando. Eu simplesmente não vejo isso. Israel divulgou isso hoje no Telegram. Os americanos estão exigindo uma declaração oficial do Hezbollah, na qual ele declare explicitamente seu compromisso de se desarmar e entregar seus mísseis ao exército libanês, nas áreas ao norte do rio Litani. O líder do Hezbollah, Naam Qassam, rejeitou repetidamente o desarmamento do seu grupo, e assim o exército libanês anunciou esta manhã. O Hezbollah está desarmado ao sul do rio Litani, e as forças de defesa de Israel disseram que a declaração do exército libanês está desconectada da realidade. O Hezbollah permanece no sul do Líbano com células armadas e infraestrutura terrorista. Bem, tudo o que precisa acontecer é o Líbano simplesmente dizer que o Hezbollah está desarmado, e a mídia mundial vai simplesmente aceitar isso. Só querem incriminar Israel e fazê-los parecer maus, como sempre. Mas não estão desarmados. O gabinete do primeiro-ministro afirmou isso. O acordo de cessar-fogo mediado pelos Estados Unidos entre Israel e o Líbano afirma claramente que o Hezbollah deve ser totalmente desarmado. Isso é imprescindível para a segurança de Israel e o futuro do Líbano. Os esforços feitos nesse sentido pelo governo libanês e pelas Forças Armadas do Líbano são um começo encorajador, mas estão longe de ser suficientes, como fica evidente pelos esforços do Hezbollah para se rearmar e reconstruir sua infraestrutura terrorista com o apoio do Irã. Ei, sabe, isso está no jeito deles, sabe? É assim que funciona, é uma questão espiritual. Sim, o radar Israel disse, e nós dissemos isso ontem, mas eles disseram hoje, Netanyahu diz aos ministros. Trump deu sinal verde para Israel lançar um ataque contra o Hezbollah no Líbano. Isso é grande para a próxima semana, isso é. De acordo com o Israel National News, o presidente Trump vai lançar seu Conselho da Paz na próxima semana. Trump está prestes a revelar o Conselho da Paz de Gaza, um órgão de 15 nações que supervisionará um novo governo tecnocrático árabe-palestino e a reconstrução de Gaza. Interessante, isso foi o que Bubba disse sobre isso. A reunião do Conselho da Paz de Trump acontecerá durante Davos, o que proporcionaria um local de destaque para que líderes mundiais, já reunidos lá, se encontrem especificamente sobre esse assunto. Sobre o preenchimento das vagas no Conselho da Paz, Washington tenta obter apoio de mais países, mas tem pouco sucesso. Um diplomata árabe disse isso ontem. Ele disse que os Estados Unidos da América avaliam incluir os líderes do Banco Mundial, Fundo Monetário Internacional e Fórum Econômico Mundial no Conselho da Paz. Isso é tão estranho, é simplesmente muito esquisito. Estamos vivendo nos últimos dias, eu sei. Israel informou que suas forças mataram um importante terrorista do Hamas na quarta-feira, após homens armados do grupo atacarem a área onde as forças de defesa de Israel atuam. No norte da faixa de Gaza, os terroristas em questão avançaram ataques terroristas contra as tropas das forças de defesa de Israel no norte da faixa de Gaza, de acordo com um comunicado divulgado por autoridades de defesa israelenses. Isso aconteceu então nesta manhã. Acredite se quiser, isso não acontecia há um tempo. O Hamas disparou um foguete e ele caiu perto de um hospital. Terroristas do Hamas tentaram lançar um foguete contra Israel mais cedo hoje, marcando uma grave violação do acordo de cessar-fogo em Gaza. Isso é realmente grave. O foguete caiu perto de um hospital na faixa de Gaza. As forças israelenses logo destruíram o lançador em ataque direcionado. Isso viola claramente o acordo de cessar-fogo. Vamos ver o que acontece lá. Do Insider Paper. A Turquia afirmou que suas forças armadas estavam prontas para apoiar a Síria contra combatentes curdos em Alepo, noroeste do país, caso Damasco solicitasse ajuda. Confrontos mortais ocorreram neste fim de semana entre o governo sírio e as forças de defesa sírias, lideradas por curdos. Após as duas partes não conseguirem cumprir o prazo de fim de ano para integrar os combatentes curdos ao principal exército de Damasco, a Turquia apoia a luta da Síria contra organizações terroristas. Bem, a Turquia certamente sabe o que é uma organização terrorista, mas eles estão apoiando isso, então está aí. O Notícias do Princípio das Dores compartilhou isso de acordo com o ministro das Relações Exteriores, Gideon Sierra. Esta é a citação dele.
Os ataques das forças do regime sírio contra a minoria curda na cidade de Alepo são graves e perigosos. A comunidade internacional em geral e o Ocidente em particular. Esquilo, desculpe, tem um pergaminho ali. Eles têm uma dívida de honra com os curdos, que lutaram bravamente e com sucesso contra o Estado Islâmico do Iraque e da Síria. A repressão violenta das minorias na Síria contradiz as promessas de uma nova Síria. O silêncio por parte da comunidade internacional levará a uma escalada da violência por parte do regime sírio. Um dia, estaremos com Jesus em breve e não teremos que falar sobre guerra. Na verdade, estaremos chorando, rindo, abraçando e abraçando ainda mais, e mal posso esperar por esse dia. De acordo com a Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul News, o vice-presidente dos Estados Unidos da América, J.D. Vance, diz que a Venezuela só pode vender petróleo se isso servir aos interesses dos Estados Unidos da América. O presidente Trump afirma que a Venezuela fará negócios com os Estados Unidos como principal parceiro. Caso contrário, não. Fui eu quem acrescentou o caso contrário. Ele não disse isso, mas acho que havia um caso contrário implícito ali. Eu só precisava dizer isso mesmo assim. Um parlamentar russo afirmou que navios da Guarda Costeira dos Estados Unidos da América deveriam ser afundados após a apreensão do petroleiro ontem. Então esse parlamentar russo basicamente diz: pegar o nosso petroleiro, deveríamos afundar navios da Guarda Costeira dos Estados Unidos da América. Eu não acho que isso daria muito certo, eu não acho que nada vai dar muito certo. Sinceramente, parece que estamos em um lugar estranho no mundo. Não parece? Não se preocupe, confie em Jesus. Se você não conhece Jesus, preocupe-se. Trump pede que o orçamento militar dos Estados Unidos da América aumente de 1 trilhão para 15 trilhões no ano de 2027. Eu não sei, sabe? Eu tenho tantos pensamentos sobre isso que eu poderia falar. Ia levar uma eternidade. Eu ia começar a desabafar. Ele quer fortalecer muito as Forças Armadas. Acho que não temos tempo para isso. Eu acho que o tempo é muito curto. Eu acredito que a tribulação de 7 anos provavelmente vai começar antes de 2027. Talvez eu esteja errado, mas vamos ver. Notícias do Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul acabaram de chegar. Colombiano. O presidente Gustavo Petro viajará aos Estados Unidos para conversar com o presidente Trump na Casa Branca. Você lembra que ele ameaçou recentemente e Trump tweetou sobre isso? Ele disse que foi uma grande honra conversar com o presidente da Colômbia, Gustavo Petro, que ligou para explicar a situação das drogas e outros desentendimentos que tivemos. Agradeci a ligação e o tom dele, e espero vê-lo em breve. Arranjos estão sendo feitos entre o secretário de Estado Rubio e o ministro das Relações Exteriores da Colômbia. A reunião acontecerá na Casa Branca, em Washington. Dias interessantes que estamos vivendo. O secretário de Energia dos Estados Unidos da América afirmou que os Estados Unidos não vão deixar a China controlar o petróleo e os recursos da Venezuela. Terrível ontem à noite, terrível. SALT Lake City, 2 mortos e 6 feridos em um tiroteio do lado de fora da igreja Les, em Salt Lake City. 2 pessoas morreram e 6 ficaram feridas do lado de fora de uma igreja em Salt Lake City durante um serviço memorial, segundo a polícia local. Dos 6 feridos, 3 estavam em estado crítico, segundo Glenn Mills, porta-voz da polícia de Salt Lake City. Ele afirmou que o estado dos outros 3 não será informado de imediato, pois foram levados a hospitais em carros particulares. Todos eram adultos. O atirador ou os atiradores, então, fugiram para o norte pela Redwood Road, em Salt Lake City, e não havia nenhum suspeito sob custódia até as 23h15 na noite passada. Rezem pelas pessoas afetadas, isso é horrível. Esses tiroteios precisam acabar, mas não vão. Estamos nos últimos dias. Oramos pelas pessoas. Isto é... O Reino Unido vai do berço ao túmulo com um plano sinistro para recém-nascidos. Identidades digitais. O que aconteceu com a Europa e o que aconteceu com o Reino Unido? O impulso do governo do Reino Unido por identidades digitais está escalando para uma distopia total, com ministros sugerindo em privado a ideia de atribuir identidades digitais a recém-nascidos, junto com seus registros de saúde. É o futuro, não é? Nós vimos o sistema B sendo construído bem diante dos nossos olhos e ele está pronto para funcionar. Esse é o fato, Jack. Os terremotos nas últimas 24 horas diminuíram um pouco.
37 acima de 40 e 11 acima de 50. Então é isso aí, tudo certo. Bora pro mundo dos palhaços? Aeroportos do futuro serão administrados por robôs e inteligência artificial. Bom, claro, tudo vai ser assim de acordo com esses relatórios. No futuro, muitas tarefas importantes, mas repetitivas, que atualmente são feitas por humanos nos aeroportos, poderão ser realizadas por robôs que utilizam inteligência artificial. A corporação Oshkosh lançou uma tecnologia robótica para agilizar o tempo entre o pouso da aeronave e o pushback, permitindo que passageiros acompanhem o processo pelas janelas dos aviões. Após o pouso, as equipes do portão começam a correr para a área onde o avião vai estacionar, prontas para guiá-lo, descarregar e carregar as bagagens. Tudo isso será feito por robôs no futuro. Depois eles limpam, reabastecem e fazem tarefas enquanto os passageiros embarcam e desembarcam, preparando o avião para a próxima viagem. Mas será que robôs pilotarão alguns desses aviões? Eu imagino que em algum momento eles serão passageiros nesses aviões. Mas você quer um robô dando um golpe de karatê na sua bagagem perdida? Eu acho que você não quer isso e nem eu. Mas que futuro eles têm para os humanos, sabe? O meu futuro é com Jesus e o de muitos de vocês também. Graças a Deus, aí está, tudo bem, que tal? Vamos ler alguns comentários do dia, certo? Tom? Isso é de um cara chamado Tom. Olá, Tom e família Watson River. Sou grato porque o Senhor pode nos perdoar e nos usar apesar das nossas fraquezas humanas. Sansão tinha muitos defeitos, mas ainda assim está na galeria da fé em Hebreus 11. Davi cometeu adultério e causou a morte de um inocente. Mesmo assim, ele foi considerado um homem segundo o coração de Deus. Eu poderia citar Pedro, Paulo e muitos outros que Deus pôde usar poderosamente. Louvado seja Deus. Ele pode nos usar se nos humilharmos e confiarmos nele. Amém, irmão? Não há muitas pessoas na Bíblia que você possa apontar, que não tinham falhas, sabe? E é isso que eu amo na palavra de Deus, porque ela expõe as falhas da humanidade. Eu amo isso de Gênesis a Apocalipse. Stephanie, meu coração está pesado de tristeza ao ver este mundo desmoronar a cada minuto. Eu anseio por você, Jesus. Nunca em meus 69 anos de vida desejei algo tanto quanto desejo por você, irmã. Acho que todos nós estamos dizendo, amém. Entendemos, sabe? Entendemos. O mundo está escuro, está ficando mais escuro a cada segundo, mas o mundo secular realmente não vê isso. Acho que agora não sei, talvez alguns vejam. Eu vejo isso. Alegrem-se sempre. Em todo o planeta há turbulência. Estamos vivendo em um mundo que precisa de paz. Ó Senhor, a tua criação e todos os teus filhos precisam tanto de ti, pois sabemos que toda a criação geme e sofre juntas até agora. Amém, tu e somente tu és o verdadeiro pacificador. Vem, Senhor Jesus. Amém. Ótimo comentário. Obrigado, obrigado. Vamos fazer mais um. Jesus, meu amor, disse, por favor, orem pelos cristãos. Na Índia, muitos fiéis estão enfrentando perseguição, violência, falsas acusações e ataques às igrejas. Famílias sofrem ameaças e são expulsas do país por seguirem Jesus. Ore por proteção e coragem para os cristãos indianos, força para pastores, evangelistas, mulheres e crianças, paz e fé para aqueles que estão presos ou sofrendo. Que os corações dos perseguidores sejam amolecidos, que muitos na Índia venham a conhecer Jesus Cristo como Senhor. E então eles compartilharam Mateus 5, versículo 10. Bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino de Deus. Por favor, orem pela Índia e pelos seguidores de Cristo. Faremos isso. Obrigado por compartilhar. A perseguição aos cristãos no mundo nunca foi tão intensa. Se você vive nos Estados Unidos da América, é muito abençoado. Espero que saiba disso. Muitos cristãos nos Estados Unidos da América percebem isso. Não, nós vamos passar pela tribulação porque não enfrentamos essa perseguição séria. Agradeça ao Senhor, você está nos Estados Unidos, onde cristãos estão sendo perseguidos. Mas não como na maioria dos países, na maioria dos outros países do mundo. Mas, sabe, estamos vivendo tempos incríveis.
Se você não conhece Jesus, vou te dizer como faço todos os dias. O tempo é curto. É hora de perceber que o mundo enfrenta eventos muito sérios. Quero dizer, quando você vê os militares dos Estados Unidos da América falando em gastar 15 trilhões em 2027, muita gente está dizendo que a Terceira Guerra Mundial já começou, sabe? Eu acredito que já começou. Acredito nisso, mas é preciso conhecer Jesus, pois não duraremos muito neste mundo. Quem pertence ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores não pode se gabar, sabe por quê? Porque nós não fizemos nada além de acreditar. E é por isso que pertencemos ao Rei dos Reis e ao Senhor dos Senhores, que deixou um trono no céu para vir aqui há 2000 anos. Nascido de uma virgem, concebido pelo Espírito Santo, Jesus é o Deus homem, completamente perfeito, 100% Deus, 100% homem, no mesmo corpo, e Jesus. Sempre menciono o desempenho dele porque, ao contrário do nosso, foi absolutamente perfeito. Afinal, ele é Deus. E Jesus veio aqui, ele deixou aquele trono no céu para vir aqui nos resgatar. Porque todos nós temos um problema. É aquela palavrinha de 3 letras: pecado. Somos todos pecadores e precisamos de um Salvador, pois erramos o alvo e ficamos aquém da glória de Deus. O Antigo Testamento mostra essa necessidade. E Jesus veio e morreu pelos nossos pecados. Ele pagou pelos nossos pecados com o seu sangue. Ele vai voltar novamente. Mas o Evangelho, a boa notícia é que Jesus, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, deixou o trono no céu para nos resgatar do pecado. Quando entendemos que ele veio para derramar seu sangue, nos lavar e nos tornar brancos como a neve, removendo o nosso pecado, tão distante quanto o leste do oeste. E quando você diz a Jesus: eu sou um pecador, eu sei que sou um pecador. Creio no teu sangue expiatório, derramado para me purificar do pecado, tornando-me mais branco que a neve, e assim estar contigo para sempre. E Jesus, eu creio na tua obra consumada, na cruz. Eu sei que você foi pregado na cruz e derramou aquele sangue precioso. Você morreu, foi sepultado e ressuscitou no 3º dia. Preciso de um Salvador. Você é o único Salvador do mundo, e ao acreditar nisso, você renasce. O Espírito Santo é dado a você por Deus Altíssimo. É milagroso. Nós somos salvos pela graça, um presente não merecido de Deus, através da fé no Senhor Jesus. Essa é a boa notícia. Fomos resgatados pelo Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Como pode ouvir isso e apenas dizer que não quer ou não entende? Mas muitos fazem isso. Se você tivesse 100 pessoas ouvindo isso, muitos mais diriam: não, eu não quero isso, do que aqueles que diriam: oh, meu Deus, eu sei que tenho um problema com o pecado, e agora entendo que um Salvador pagou por esses pecados com sangue, um pagamento sério. O sangue de Deus foi derramado para que você pudesse ir ao céu e estar com Jesus para sempre. Não diga que não acredita em um Deus que enviaria alguém ao inferno, pois esse Deus enviou seu Filho unigênito, para que todo aquele que crê em Jesus não pereça e vá para o inferno, mas tenha a vida eterna com Jesus. Sério? Não diga: eu não preciso disso, sou mais bom que mal. Sabe o que acontece? Vai acabar no inferno. Se você confia na sua bondade para ir ao céu, ficará separado de Deus. É necessário aceitar o pagamento feito por Jesus. Você precisa fazer parte dessa missão de resgate e dizer: sim, Jesus, eu creio no teu sangue expiatório e na tua obra consumada, e ser salvo. Hoje é o dia da salvação. Se for verdade, fale com Jesus hoje. Você não tem garantia do próximo suspiro. No dia do julgamento, não queira estar diante de Jesus e ouvir: afaste-se de mim, nunca te conheci. Hoje é o dia da salvação. Fale com Jesus. Orei por você. Hoje de manhã, durante meu tempo de oração, orei por todos, inclusive por quem visse este vídeo. Ou seja, você também foi incluído. E se não formos arrebatados hoje, e você sabe, Tom, eu acho que hoje é um dia perfeitamente bom para o arrebatamento, mas não depende do Tom, mas estamos na estação. Se não formos arrebatados hoje, vejo vocês amanhã, se Deus quiser. Amo vocês. Oh, Jesus, Salvador, Mestre Criador, você é o Alfa e Ômega, você é o Rei dos Reis.